Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a resenha de um livro, né? Na verdade em duas partes, né? Porque são dois livros, então um vídeo vai ser sobre um livro, outro sobre o outro. A história da astrologia para quem tem pressa e a história do tarô para quem tem pressa. Esse a gente já comprou já há algum tempo, se eu não me engano é 2019 que foi lançado, né? Deixa eu até conferir aqui. Porque o outro, né? 2019 exatamente. E esse outro aqui foi lançado exatamente agora, em 2024, lançamento tão recente que eu comprei na pré-venda e acabou de chegar, tem pouquíssimo tempo que chegou, e vou fazer a resenha para vocês, que acredito até que ninguém fez ainda, para vocês terem uma ideia se vale a pena adquirir ou não. O primeiro vídeo vai ser sobre esse, o segundo sobre esse, e aí espero que vocês gostem. Essa é uma coleção, né, para quem tem pressa, né, que envolve história do mundo, história do Brasil, história da filosofia, história do universo, dos evangélicos, do século XX, da mitologia, do futebol, da televisão, de Jesus, do sistema solar e do cinema. Tudo para quem tem pressa, né? Eu digo a vocês assim, que pode ser que vocês pensem assim, não, é um livro que vai falar superficialmente. Em algum sentido até sim, mas eu acho que não é algo que vocês possam descartar por isso não, porque o que eu posso dizer também a vocês, que esses que eu li, na verdade, eu digo a vocês que estão muito bem estruturados, bem didáticos, fazendo um apanhado bem geral, bem amplo, para quem realmente está querendo começar a estudar, introduzir no assunto, e acho que vale a pena vocês terem um contato com esses livros. Não li todos, mas pelo que eu já tive contato, desses que eu li e dos que eu tenho visto nas livrarias, até tenho intenção de comprar outros, de adquirir outros, alguns que tenham a ver com o nosso canal, como por exemplo o de Jesus mesmo, o de, acho que o do mundo, a história do mundo, da filosofia, do universo, do sistema solar, da ciência, de Jesus. Esses têm tudo a ver com o nosso canal aqui, acho que pode ser que a gente adquira e traga para vocês também a resenha. Mas por enquanto vamos ficar com esses dois que nós mostramos agora. Este vídeo vai servir tanto para um quanto para outro, então provavelmente vamos repetir e vocês vão ter uma ideia geral, e quando assistirem o outro podem até pular, porque está sendo repetido para os dois, tá certo? Então fiquem ligados para a resenha de um desses dois livros, que vai acontecer logo depois da nossa vinheta. Então pessoal, eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, eu espero que estejam todos bem. Vou falar para vocês do livro A História da Astrologia para quem tem pressa. O que dizer desse livro? Um livro escrito por Valdemar Falcão, que é um astrólogo brasileiro, né? Pioneiro no Brasil, né? Faz parte de um grupo que fundou o Sindicato de Astrólogos do Rio de Janeiro, o SINARJ, né? E a ONG Central Nacional de Astrologia. Estuda astrologia desde 1976 e atua como profissional desde 1987. É o que está aqui na breve biografia que tem dele. Tem mais coisas que a gente pode até comentar mais adiante, né? Bom, vamos falar logo, né? Seu trabalho de aconselhamento astrológico, já que eu comecei, né? Seu trabalho de aconselhamento astrológico é elogiado e exaltado por personalidades públicas diversas, como o físico Patrick Doug, o teólogo Leonardo Boff e a jornalista Danusa Leão, que o cita em sua biografia quase tudo. Referência no assunto, frequentemente recebe convites para compartilhar conhecimento astrológico em diversos meios de comunicação, como Rede Globo, GNT, TV Brasil, Globo News, O Globo e em programas como Fantástico e Sem Censura. Tem 3 livros publicados, Encontros com Médiuns Notáveis, O Deus de Cada Um e Conversas sobre a Fé e a Ciência, organizador. Este último com Frei Beto e Marcelo Gleiser, aquele físico, né, que ganhou até o prêmio. É também conselheiro de diversas organizações voltadas para o bem comum, tais como a Organização Nova Ciência, PB, e Organização do Bem, SB. Bom, este é um livro que eu já li ele todo, devorei, é um livro que você lê rapidinho e é bem agradável, e o que eu posso dizer para vocês bem claramente, né, é que é um livro
de fácil leitura, que flui na leitura, que faz você ter uma visão completa, né? Completa que eu digo assim, bem ampla, mostrando todas as vertentes que você pode ter da astrologia, como pode atuar na astrologia, como você pode utilizar a astrologia. E mesmo que você não tenha assim informações para aplicar tudo isso logo, você fica tendo uma chance de saber que caminhos você pode prosseguir depois de conhecer o básico da astrologia. Então, é um livro realmente abrangente, é um livro que faz você entender muito do básico. Olha o que eu estou dizendo, você acaba, depois de ler esse livro, entendendo bastante do básico da astrologia. Eu digo a vocês que eu, por exemplo, o que eu sei de astrologia, eu vi aqui nesse livro apresentado, né? Óbvio que algumas coisas que a gente ainda sabe também não aparecem aqui porque são para quem já estuda há mais tempo, mas ele teve o cuidado de separar o que ele vai trazer aqui para quem já está começando e o que poderia ser novo demais ou poderia ser muito avançado para quem ainda está começando. Então ele faz essa divisão, mas o que me destacou muito bem é, primeiro, a clareza, usando exemplos, usando assim situações específicas de configurações astrais a partir da experiência dele como astrólogo. Então ele traz muito dessa experiência dele. E também uma questão que é muito forte, que é justamente essa abrangência, essa possibilidade de mostrar a gente como a astrologia pode ser útil em várias vertentes, em vários caminhos. E ele traz, assim, destruindo certos mitos. Eu até quero fazer um vídeo sobre isso. Estou pensando em fazer um vídeo que destrói alguns mitos que a astrologia tem. E também ele acaba indicando também sites, indicando locais que a gente pode aprofundar mais ainda o assunto que ele traz muito bem aqui para vocês. Bom, ele é muito bem ilustrado, né? E bem escrito também. Então, eu vou mostrar ele aí de frente para vocês terem uma ideia. É um livro que está todo riscadinho, vocês vão ver, né? O livro de tarô que eu mostrei na abertura, que vai estar em outro vídeo, inclusive tem o prefácio dele, né, no livro de tarô. O livro de tarô não é dele, é de Karl Kaklauskas, né? E mas ele, Karl Kaklauskas, acho que foi discípulo dele na astrologia, né? E escreveu o livro de tarô. Mas o Valdemar Falcão é citado em muitos momentos. Eu já vi vários vídeos no YouTube também falando sobre ele. E ele realmente tem uma didática muito boa, tem uma experiência e tem uma perspectiva de astrologia que eu gosto, que eu acho que é uma visão sem muitos rebuscamentos, né? E não é da astrologia tradicional, da astrologia contemporânea, da astrologia moderna, mas ele tem uma forma de trabalhar que me interessa muito, me agrada muito, certo? Acho que seria até válido que ele publicasse um livro mais robusto, mais completo, porque ele para pessoas que queiram avançar além do que ele colocou aqui, e acho que vai ser muito bom ter esse livro, se por acaso ele resolver publicar, por conta da didática dele, certo? Então vamos ver agora o livro frente a frente, né? Peço desculpas por ele estar todo rabiscadinho, mas é porque realmente é um livro que vale a pena você destacar. Eu, inclusive, uso essa técnica para pesquisa, para estudar, né? Eu faço um sublinhamento das coisas mais importantes. Às vezes faço um asterisco quando é um assunto de valor para ser destacado e faço um círculo no asterisco quando ele é ainda mais importante para ser usado em divulgações, em trabalhos como esse aqui e tal. E aí, quando eu termino de ler, até uma sugestão, eu acabo lendo de novo todos os destaques para poder rever, relembrar coisas que eu aprendi, porque a memória da gente escapa, né? A gente tem a curva do esquecimento, né? Que no outro dia a gente já perde mais de 60%, e a gente lendo novamente, fixando ele, vocês acabam guardando mais para falar. E como professor, posso dizer também a experiência de que quando você assimila o conceito e passa adiante, fala várias vezes para as pessoas, pode ser que esse falar para as outras pessoas ganhe um pouco de diferenciação, porque quando você vai explicar, você vai usar um pouquinho da sua forma de expressar a coisa, né? Mas isso não tem problema nenhum, desde que vocês não mintam, desde que vocês não alterem completamente o conteúdo, vocês coloquem o conteúdo de uma maneira correta, mas de uma maneira sua, de uma maneira que torne ele mais agradável, mais interessante, até atraente para quem está ouvindo. Vocês repetem isso várias vezes, passem para outras pessoas e leiam, releiam, pula um dia, lê de novo, pula outro dia, lê de novo os destaques,
e aí vocês acabam fixando o assunto e usando ele para quando vocês precisarem numa atividade prática ligada à astrologia ou ligada ao tarô, dependendo de qual livro vocês estejam estudando. De qualquer outro tema também, e se for um tema do psicológico, eu digo mais, eu acho que vocês devem aplicar as colocações do livro, e no caso de astrologia e tarô, obviamente, né? Quem está começando deve já enveredar no caminho de descobrir o seu mapa e interpretar seu mapa a partir do que ele dá aqui de informações, e a partir do que ele dá aqui de informações já tem muita coisa que pode ser feito de interpretação. Vocês já vão conseguir interpretar, sim, alguma coisa do mapa de vocês lendo esse livro, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá ver o nosso livro de frente, né? Para vocês verem melhor, constatarem isso tudo que eu estou falando para vocês, tá certo? Bom, vamos agora ver o livro A História da Astrologia para quem tem pressa por dentro, certo? Bom, como eu disse a vocês, ele está cheio de rabiscos, né? Mas não tem problema nenhum. Vamos lá. Temos aqui a dedicatória, né? Aqui vocês veem o ano de lançamento, eu gosto sempre de ver isso. E, inclusive, ele a primeira impressão, primeira edição mesmo foi em 2019, né? Como é um livro nacional, quando foi realmente lançado a primeira vez. Então, nós temos aqui as primeiras páginas, né? Em memória, né, falando de alguns elementos para quem é dedicado, agradecimentos, sempre com alguma mandala, né, alguma ilustração. Eu gosto disso porque já mostra que a pessoa, ou o editor, ou o projeto de edição já pensa um pouquinho nessa questão, né, do visual, né, de tornar o livro interessante. Aí temos aqui no sumário, apresentação, introdução, capítulo 1, astronomia e as astrologias, a astronomia e as astrologias. Capítulo 2, o mapa natal. Capítulo 3, os planetas. Capítulo 4, os signos. Capítulo 5, as casas astrológicas. Capítulo 6, os ângulos planetários, que são os aspectos, né? Capítulo 7, os ciclos planetários de vida. Capítulo 8, sinastria, o estudo dos mapas combinados. Capítulo 9, astrologia, cartografia, as técnicas de astrolocalização. Então veja, até isso ele traz. Então é uma coisa que, como eu disse a vocês, né, antes de virar aqui a câmera, que é um livro que tenta abranger o máximo, né, os usos, né, as utilizações da astrologia. Isso aqui não é muito comum falar. Eu estou preparando, inclusive, alguns vídeos sobre esse tema, astrocartografia, que é um assunto que me interessa muito. E esse livro aqui ajudou muito, né, a pelo menos mostrar as possibilidades que tem da astrocartografia. Eu estou utilizando um livro que é em inglês, de Steve Kozik, que vou trazer para vocês depois, para vocês tomarem conhecimento, tá? Não vai ser um vídeo só, porque o conteúdo é muito vasto. Aí temos capítulo 10, astrologia impessoal, capítulo 11, grandes astrólogos da história, desde Ramsés até Danny Rudyard. Tá? Epílogo, a velha senhora, né, como é chamada a astrologia. Bibliografia, autores sugeridos, sites, programas e aplicativos, astrologia online. Aí temos aqui a apresentação. A apresentação é feita por Ana Maria Baiana, que foi escrito em Los Angeles, né? Não sei de onde ela é, mas 27 de abril de 2019, Sol em Touro, Lua sextil Mercúrio e Trígono Marte. Então, ela bota até as configurações, né, os aspectos planetários, né, dos trânsitos na hora. Bom, ou então, na verdade, eu não sei se aqui, não, na verdade aqui eu acho que é a condição dela, né, do mapa dela. Aí temos uma introdução, que é do próprio Valdemar Falcão, né, com as ilustrações aqui e tal. Aí vocês veem o capítulo 1, astronomia e as astrologias. Bom, na página 13, eu separei aqui uma indicação de algo para eu dar uma lida, que eu acho que vale a pena a gente ler. Eu gostaria de ler só essa parte aqui, inicial, porque eu acho que traz uma informação importante. Logo o início aqui.
A história das origens da astrologia se perde na noite dos tempos imemoriais do planeta Terra. Há quem alegue que já existia e era utilizada no dia a dia das civilizações míticas da Lemúria e da Atlântida, há milhares e milhares de anos. Então você veja que ele está começando a história dele, trazendo até esta informação que às vezes alguns autores têm preconceito, né? Por mais que ele aqui não admita, não fale assim abertamente, mas considera a possibilidade. Então, assim, dentro da perspectiva teosófica, a gente sabe que existiram eras e eras anteriores à nossa, e essas eras anteriores à nossa já tinham, né, estudos de astrologia. Não é à toa que é um assunto tão complexo, tão profundo, que já era conhecido por povos como esses do passado, né? Só uma explicação assim de milênios de aprofundamento de assuntos, ou até também sabedorias que vinham até de pessoas que traziam informações obtidas a partir do registros acásticos, de arquivos sutis, né, que podem ser pesquisados, e que Jung chama de inconsciente coletivo, né, mas as tradições orientais chamam de outra forma. Então vamos lá, aqui a gente tem mostrando, né, como ele utiliza mapas astrais para ilustrar, né, mostrando aqui o movimento da precessão dos equinócios e tal. Aí ele vem e fala do mapa natal. Estou olhando aqui porque na página 21, já passou aqui, tem um texto também que eu separei para ler para vocês. É justamente sobre a questão da astrologia tropical e astrologia sideral. Uma coisa que a gente vê muito assim, as pessoas questionarem, né, que a posição das constelações já não é mais a mesma, e por que a gente ainda considera a mesma situação na hora de analisar os signos, né? Dizendo até que pela astrologia sideral os signos já mudaram. E aí ele tem essa informação, esse capítulo aqui que ele diz: com exceção do sistema praticado na Índia, na China e em algumas escolas sideralistas, a astrologia que conhecemos e que é praticada em todo o mundo é a astrologia tropical. Mas existe também a abordagem conhecida como astrologia sideral. A diferença entre ambas é muito simples. Na astrologia tropical, o Sol sempre estará entrando no primeiro grau do signo de Áries por volta do dia 20 de março. Este sistema se apoia na faixa dos trópicos para projetar contra o fundo do céu os limites do cinturão zodiacal dentro do qual o Sol e os planetas se deslocam. Esta faixa é conhecida como eclíptica e é fixa e permanente. A astrologia sideral leva em consideração um movimento astronômico conhecido como precessão dos equinócios, que provoca um lento deslocamento negativo do chamado ponto vernal, o início da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul, numa razão de 1 grau a cada 72 anos, como se fosse um peão terminando seu movimento rotatório. Este fenômeno é causado por interações gravitacionais decorrentes do movimento do Sol e da Lua em relação à Terra. Então, assim, aqui é uma explicação que ele dá bem interessante para a questão que a gente vê muito aí o pessoal comentar como uma das refutações, né? Uma das coisas que poderiam ser contrárias. Então essa é uma informação muito útil para quem quer, de uma vez por todas, entender essa questão que muita gente fala, né, negativamente da astrologia, de não seguir, né, a posição das constelações exatamente, porque as constelações serviram só de referência em uma época em que os estudos foram feitos, e a partir daí a gente já sabe que se mantém fixo essas posições a partir daqueles ângulos que originalmente foram traçados e estudados pelos astrólogos, né, milenarmente, né, e há tanto tempo de anotações, de informações, etc. Aí no capítulo 3 a gente tem os planetas, aí ele fala, né, o Valdemar Falcão fala de planeta por planeta, vocês veem aqui os glifos, né, e as informações, sintético, né, mas o suficiente para a gente entender o que cada planeta tem a dizer para a gente. Depois, no capítulo 4, os signos, a mesma coisa, ele fala de cada signo, aí tem uma configuraçãozinha, né, o glifo e uma imagem para representar o signo. Aí a gente fica tendo uma ideia de todos os signos, né, como é
qual o significado, como é as características de cada signo, né? No caso, considerando a energia do signo, né? Que aí pode ser o Sol estando no signo, aí é o signo da pessoa, o signo solar, e outros planetas podem estar nesse signo e a gente conseguir interpretações combinando o significado do planeta com o significado do signo. No capítulo 5, as casas astrológicas, né? E aí ele faz aqui uma análise de cada casa, né? Mostrando, eu aí fiz umas anotações, eu usei esse livro como base para poder colocar também pontos de outros livros, ou de vídeos e tal, anotações de outros livros, de coisas que acrescentam. Não são coisas que faltam ao livro, né? Mas são coisas que esquematizam mais e que trazem em palavras que vão mais direto, né, a questão. Aí, a partir da casa 7, eu já coloco aqui a oposição com a outra casa, que é uma coisa que ele chama bem atenção aqui, para mostrar como essa oposição vai ter um significado importante. Analisar o mapa, os signos e as casas isoladamente não é interessante, é sempre bom pensar nos eixos, né, nos 6 eixos, não nos 12 signos e nas 12 casas. E é isso que ele nos ajuda até a, digamos, desenvolver esse tipo de pensamento, e por isso que esse livro é muito útil, até para que a pessoa já comece num bom caminho, né, digamos assim, num estudo da astrologia. No capítulo 6 ele fala dos ângulos planetários, ele colocou assim para ficar mais fácil de entender, porque quando a gente fala em aspectos, fica algo muito vago, né? Falar em aspectos, tudo tem aspecto, né? Então aquele que não está acostumado à nomenclatura de aspectos planetários como sendo aqueles ângulos formados entre os planetas, né? Tendo a Terra como ponto central, então acaba não entendendo. Aí tem falando do diálogo entre os planetas, depois ele pega os aspectos ptolomaicos, né? E aí vai falando também, fala dos secundários, daqueles que fala do termo que está sendo usado hoje, que não se usa mais maléfico e benéfico, né? Utilizando a terminologia de recompensas e desafios, né? Então, assim, os benéficos viraram recompensas e os maléficos desafios, né? Os aspectos desafiadores, né? Bom, a gente tem a conjunção aqui, né? Que na verdade não é nem uma coisa nem outra, na verdade depende de quais são os planetas que estão aqui em conjunção, e aí a gente vai analisar em função disso, né, e de toda a constituição, de outros aspectos que esses planetas estejam fazendo. Aí depois a gente tem aqui sextil, quadratura, trígono, sem dividir em relação a ser desafiador ou não, né, a oposição e tal. Aí depois tem os ciclos planetários de vida, falando de progressões, né, progressões secundárias, etc., direções, no caso, direções e projeções secundárias. Aí tem os trânsitos planetários, o retorno solar, tem também o retorno lunar, né, que ele acho que não fala aqui, mas é bom que a pessoa já fica sabendo, mesmo que não saiba ainda nem interpretar, nem fazer, né? Hoje em dia, com os softwares que temos aí acessíveis a nós, a gente consegue até fazer retorno solar, né, revolução solar, revolução lunar, progressão, direção, progressão secundária e tal, mas o importante desse livro é que ele faz a gente tomar conhecimento desses conteúdos, né, e de como eles podem ser úteis. Aqui, ó, os trânsitos pessoais, mostrando cada planeta em trânsito, o que é que pode significar para a gente e tal. Depois a gente tem aqui o capítulo 8, Sinastria, um estudo dos mapas combinados. Aí ele fala do mapa combinado, ele fala da sinastria em si, dos pais e filhos, como é que funciona dentro do mapa, influenciando na nossa relação, porque a primeira relação que a gente tem quando a gente nasce é com os pais, né? Depois tem aqui os casais, mostrando como que analisa, inclusive, a questão da Lua e o Sol dos casais, um crossover entre essas duas posições, né, do Sol e da Lua dos casais, e de outros planetas também que ele fala de vez em quando. Aí sócios, parceiros de negócios, ele fala de como analisar isso aí também. E depois tem aquilo que eu falei, astrologia e cartografia, as técnicas de astrolocalização. Aí ele fala de relocação, né, que é bem interessante, que é como a gente
pode analisar outro lugar para morar e em que isso pode significar. Até já tem programado uma ida para algum lugar e aí você faz uma relocação para ver e até analisar qual lugar que você vai se sair melhor profissionalmente na sua área, em especial se você for viajar, e às vezes uma viagem em que você faz no momento do seu aniversário, como isso vai mudar para você. Enfim, são coisas que a astrologia tem, né? Depois, técnica do espaço local, ou horizonte local, que também é uma que é desse livro que eu falei para vocês, que eu estou traduzindo para poder fazer vídeos aqui para vocês, né? Pronto. Aí depois tem o capítulo 10, astrologia impessoal, falando mais da astrologia mundial, né? E aí ele vem falando sobre isso, mostrando alguns exemplos, mapas de países, está vendo dos Estados Unidos, da Rússia, Federação Russa, mostrando como a história aparece nesses trânsitos planetários e nos acontecimentos mundiais. Aí a gente tem aqui no capítulo 11, grandes astrólogos da história, caminhando já para finalizar, ele fala de Ramsés II, Assurbanipal, o Hiparco de Nicéia, Cláudio Ptolomeu, autor do Tetrabíblios, né, que é a Bíblia da astrologia, o Marcos Manilius, aí Afonso X de Leão e Castela, o sábio, muita história. Aí Regiomontanus, Copérnico, Paracelso, Nostradamus, John Dee, Morin de Villefranche. A gente tem aqui Plácidos, né? Autor das casas, né? Um dos sistemas de casas. Flamsteed, Alan Leo, né? Chegando já mais para século XIX. Então, Evangeline Smith Adams e, por último, Daniel Rudyard. Ele acaba em Daniel Rudyard, considerando o cara que trouxe essa mudança para a astrologia humanística, né? Aí depois tem o epílogo, né? A Velha Senhora, que tem muita coisa importante aqui, apesar de ser curto. Bibliografia, que eu até marquei os livros que eu tenho. Autores sugeridos, que já não foi o que foi utilizado para aqui, mas que ele sugere para leitura. Sites, programas e aplicativos, astrologia online. E pronto, é isso aí. Aí eles aqui faz propaganda de outras edições que tem nesse mesmo esquema, né, do História para quem tem pressa. Então é isso. O livro visto por dentro. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que fala sobre a história da astrologia para quem tem pressa. Um livro muito interessante, muito assim, dos que eu considero o melhor para quem está começando mesmo, porque não é um livro muito grosso, é um livro bastante fino, é um livro que vocês vão se cativar, vão gostar, porque o autor, ele é um apaixonado pela astrologia, é uma pessoa que consegue passar esse gosto pela astrologia e também passar o básico, o importante, o principal que precisa ser passado para esse começo. Lembrando que ele também indica os livros que precisam ser lidos para quem quer aprofundar, e isso vai ajudar muito isso vai ajudar muito a pessoa que está começando nessa trajetória de estudar astrologia, certo? Então, espero que tenham gostado, agradeço por terem ficado até o final, e se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obterem notificações toda vez que a gente publicar vídeos como esse da cultura esotérica aqui no nosso canal, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.